podemos voltar aí ao estudo do crime de estupro no artigo 213 do Código Penal, com a alteração da Lei 12.015 de 2009? Então, ótimo, vamos seguir aqui o que a gente já estava vendo na aula anterior. Lembrando que quem não viu ainda, para que não confundam, olhem aqui as demais aulas e estará a parte 1 desse nosso estudo sobre o tipo do crime de estupro. Então, na última aula, falávamos nós sobre a questão da penalização pela omissão. E aí eu comecei a indagar. O crime de constranger alguém, etc., né, da maneira que está lá tipificada, ele só ocorre mediante ação. É só o fato de o agente obrigar a vítima a com ele ter relações sexuais, ali seja pela conjunção carnal ou seja pelos atos libidinosos. É assim que funciona? Será que é sempre por meio de uma ação, de uma atividade? Ou a omissão também pode ser penalizada ao cometimento de crime de estupro? Pode sim. Exemplo disto é aquela mãe que, sabendo ali que a filha vem sofrendo por meio de violência ou grave ameaça, as investidas do padrasto, ou seja pelo ato libidinoso ou mesmo pela conjunção carnal, a mãe nada faz para cessar essas investidas. Ou mesmo ali que ela, seja pelo conhecimento da prática do delito ou da reiteração, ou seja, quando ela já está certificada de atos anteriores e nada fez, nada comunica, ela também responderá de igual modo do seu parceiro, sujeito ativo. Quem pode, gente, cometer o crime de estupro aí? Lembra que a gente falou anteriormente que a denominação era crime contra os costumes e não crime aí contra a dignidade sexual, os crimes de dignidade sexual? Lembra? Então, isso tem a ver com os sujeitos, porque hoje entende-se como sujeito ativo do crime, a partir dessas alterações trazidas pela Lei 12.015, que o crime de estupro ele pode ser praticado por qualquer pessoa, tanto por homem quanto por mulher, porque nós estamos diante de um crime comum. Então, por exemplo, aquele homem que força a mulher a ter com ele uma conjunção carnal, penetrando o pênis na vagina da vítima, ele responde pelo crime de estupro. Da mesma maneira, aquela mulher que força, violentando, ameaçando gravemente um homem a nela penetrar, ela também responderá pelo crime de outro homem também, que força um outro homem a penetrar o pênis no seu ânus, também responde pelo crime de estupro. Uma mulher que força uma outra mulher a praticar com ela o sexo oral, também que responde pelo estupro. Então, tenhamos em mente a questão da dignidade da pessoa humana trazida aqui pela alteração dessa lei e que o sujeito ativo é, sim, por se tratar de um crime comum, tanto homem quanto mulher. O terceiro ponto é a coautoria e a participação. Digam-me vocês aí, digam. Vocês imaginam que no crime de estupro cabe a coautoria e cabe a participação? Cabe. E para isso a gente tem que voltar no tipo e analisar o caput dos 213. Ele admite sim a coautoria e a participação. Suponhamos que tenham dois homens forçando, por meio de força física mesmo, violentando uma mulher, enquanto um violenta para tentar lhe conter, para que o outro ele faça a relação sexual, ele penetre nela o pênis. Então, enquanto um violenta para que o outro possa satisfazer a sua lascívia, o seu libido. Então, nós temos a coautoria. Aquele sujeito que emprega a violência, ele vai responder sim como o autor do ato executório.
Aquele que violenta, que segura, que amarra a mulher, ele vai responder pelo crime de estupro, sim, como coautor, e será ele o responsável pelo ato executório. O segundo comparsa aí, ele também responderá por coautoria, só uma coautoria funcional. Aquele sujeito que introduz o pênis, que tem ali a relação de fato, a relação sexual com a vítima, ele será o comparsa, o coautor, pela coautoria, que a gente chama de coautoria funcional. Então, ambos. Professora, mas um só está segurando, só está violentando para que o outro estupre. Ele também vai responder pelo crime de estupro? Sim. Porque o tipo não é constranger alguém em violência, Então, sim. Mas uma coautoria executória, pelo ato executório, enquanto o outro, o comparsa aí pela coautoria funcional, é quem consuma de fato, né? Quem exaure-se o crime, na verdade. Então, os dois responderão do mesmo modo. Obviamente, respeitando aí as individualidades de cada sujeito. Se um for primário, se o outro, né? Obviamente respeitando. Mas nos mesmos moldes, eles serão aí responsabilizados. Se os dois realizarem os atos sexuais, eles fazendo aí concomitantemente com a vítima, será também com a autoria de ambos. Se ambos violentarem, se ambos penetrarem o pênis na vítima, serão coautores. Agora, quanto à participação, como nós vamos pensar numa participação em um crime que, né, como que eu vou imaginar a pessoa que não realiza o tipo, não agride, não tem aquela coautoria funcional, né? Mas aquela pessoa, gente, ela vai concorrer, né, como participação no crime, ela não precisa realizar nenhum ato executório. Vai ser naquele caso daquela pessoa que verbalmente incentiva um amigo a cometer um estupro. Olha, vai lá, ela sai tal hora da faculdade, passa por ali. Então, ele é um partícipe. Ele não é coautor, mas ele responde como partícipe no crime de estupro. E aí a gente passa a analisar o sujeito passivo do crime de estupro. A vítima, que é o sujeito passivo, ela pode ser tanto homem quanto mulher. E a gente viu isso quando falou do sujeito ativo. Então, logo, o sujeito passivo pode ser homem como pode ser mulher, né? E a conjunção carnal, Kellen, após a morte, como que fica? Nós acabamos de ter aqui, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, um episódio que aconteceu há 2 dias. E aí ele, por hora o que a gente tem de informação é que ele matou a vítima e depois né, teve relação sexual com o cadáver. A conjunção carnal após a morte da vítima está tipificada lá no artigo 212, aqui do 212, que é vilipêndio a cadáver. E aí nós analisamos algo muito importante e que pairam extremas dúvidas sobre isso e a gente entende muito aquém do que realmente está previsto, que é a questão do casamento. Quando o marido, ele força, ele violenta a mulher a com ele ter relações carnais ali, ou seja por um ato libidinoso, as condições do crime de estupro, ou a conjunção carnal mesmo, é ou não é estupro? Respondam vocês. A mulher não quer cumprir com os deveres matrimoniais. E aí o marido violenta chega em casa, né, aí pelas madrugadas, depois de tomar umas, e bate na mulher até faz com que ela tenha com ele relações carnais. É estupro ou não? Ou por meio de ameaça? Se assim a gente for pensar. 1 minuto para vocês pensarem. Pessoal, é pacífico o entendimento de que constitui crime de estupro, sim. Está lá no artigo 226, inciso 2º do Código Penal. E olha lá, meninas, é vice-versa. Serve do contrário. Aquela mulher aqui, ó,
no homem, para que ele cumpra aí com os deveres matrimoniais, também é considerada uma estupradora. Vou além disso. Olha só o que nós tivemos aí com a redação da Lei 11.106 de 2005. Ele passou a prever um aumento de pena, uma causa de aumento, quando a gente fala de relação marido e mulher. Olha que coisa. Meu Deus, Jesus, a mulher não tá cumprindo. Eu vou lá e forço a mulher para cumprir o negócio. Eu ainda, além de responder por estupro, eu ainda tenho minha pena aumentada? Sim. Então, ele passou a prever um aumento de metade da pena sempre que o crime sexual tiver sido cometido por cônjuge ou por companheiro, tá? Não precisa só ser casado, não. Por companheiro também tem um aumento aí de metade da pena. Se você pegou 6 anos, for companheiro, você tem mais 3 de aumento aí, porque aumenta a metade de pena, né? A metade da pena. Consumação, já falamos isso, tratamos no vídeo anterior, mas nós sabemos que está consumado a conjunção carnal, estupro pela conjunção carnal, pela introdução do pênis. Mesmo que parcialmente, uma introdução parcial do pênis. Mas Kellen, antes de ele introduzir o pênis, ele inseriu os dedos na vagina da vítima. É um ato libidinoso. E depois teve a conjunção carnal, a penetração do pênis na vítima. Quando é que se consumou o estupro? Foi na conjunção ou foi depois que ele colocou os dedos na vagina da vítima? Gente, ato libidinoso também é estupro, então consumou antes. Então, se antes ele já tinha realizado alguns atos ali, diverso da conjunção carnal, mas que a gente já sabe que é estupro, então se realizou quando desses atos libidinosos. E a tentativa? Cabe ou não cabe tentativa no crime de estupro? Pessoal, olha, veja bem o quanto que isso é importante. Lembra que eu falei, grifem a questão da grave ameaça, grifem a questão da violência, que é importantíssima, que os dois são importantíssimos no crime de estupro. E eu falo aqui novamente por conta da tentativa. Cabe tentativa? Cabe. O sujeito que bateu muito na vítima, que ameaçou muito a vítima para que com ele tivesse os atos sexuais, mas por circunstâncias alheias aí à vontade, apareceu alguém, ou aquele sujeito que o tempo todo tava, ó, a menina passava, comentava com ela, ou te ameaçava, ó, vai fazer comigo, não, vou matar sua mãe, vou matar seu pai. Mas e por circunstâncias alheias ele não conseguiu ou realizar o ato libidinoso ou a conjunção carnal, cabe tentativa sim. Ele tentou estuprá-la. Até porque, percebam, senhores, quando eu falo da violência, da grave ameaça. O início da execução do estupro, o início, ou seja, não consumação, então a gente fala tentativa, ele se dá, de fato, com o emprego da violência da grave ameaça. E é por isso a importância da gente sempre trazer à baila, sempre trazer à discussão a questão do emprego de violência e grave ameaça. E aqui a gente passa agora a falar do elemento subjetivo, algo muito importante também. Na verdade, tudo aqui está sendo importante, né, galera? Então, o elemento subjetivo é o dolo, é a vontade. Mas veja bem, pelo amor de Deus, o Pai Eterno, esse dolo, quando a gente fala, não é a vontade específica ali que o sujeito tem de satisfazer sua libido, não. Não é. Não é só porque ele quer ter aquele prazer e tal. Não é. É o dolo, é o dolo de estuprar a vítima e não o dolo de satisfazer o seu libido, a sua libido, desculpa, né, feminino. Kellen explica, dá um exemplo, pelo amor de Deus. Se o cara tá pegando a mulher, não é pra satisfazer o libido, é pra quê? Gente, pode ser uma aposta. Pode ser uma aposta, pode, apostou com o cara, ele quer ali satisfazer o libido? Não. Pode ser pra vingar. E acontece muito isso. O filho cresce, depois teve a mãe estuprada por não sei o que, o filho cresce, vai lá e se vinga da filha, não sei o que existe.
pode ser algo de vingança, pode ser algo para humilhar, ele só quer humilhar a pessoa. Então, entendam isso. O dolo aqui não é um dolo específico para que ele satisfaça a sua libido. Não, mas é o dolo, é vontade sim, vontade de estuprar. E não tem nada a ver com a libido dele direta, tá bom, gente? Por favor, não me erra uma coisa dessa, não. Concurso. E é muito importante que a gente tenha muita atenção aqui para falar de concurso no crime de estupro. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Se no mesmo contexto fático, eu trago isso agora como uma pergunta, se no mesmo contexto fático ali, o agente, ele mantém mais de uma conjunção carnal com a vítima. Kellen, nós estamos diante de um concurso? Olha, ele não só penetrou nela o pênis, mas os dedos, ou também anal, também sexo oral, ou qualquer modalidade que a gente tenha entendido aí na questão sexual. O que a gente tem? A gente tem um concurso? A gente tem um crime único? Quando é nessa situação, o sujeito vai responder por um crime único. Tá ali nas mesmas condições de tempo, é no mesmo lugar, do mesmo modo de execução. Então, ele vai responder por um crime único. Agora, veja bem, grifem com suas canetinhas lindas amarelinhas. Assim, olha. Se mais de um sujeito reveza ali, que é o chamado de curra ou estupro coletivo, lembra que saiu na mídia? Vários estuprando a menina, acho que 30 ou alguma coisa do tipo. Quando eles se revezam, nós temos sim a mesma condição de tempo, de lugar, de modo. Temos, né? Só que, vamos supor que duas pessoas se revezam. Um vai, depois outro vai, um vai, outro vai. E aí, Kelly, esse estupro coletivo, ele vai responder pelo quê? Aí, meus amigos, vão voltar lá na coautoria? Ele responde duas vezes. Porque ele responde como autor e como coautor de um de outro. Enquanto um estava estuprando, ele era aquele coautor lá do ato executório. E enquanto depois ele foi executar, ele era um coautor funcional. Então ele vai responder aqui, ó, duas vezes, por dois crimes, pela autoria direta de um fato e pela coautoria do outro fato. Então, a jurisprudência tem entendido aí ser um crime continuado. Também tem a figura do artigo 226, inciso 1º do Código Penal, também da redação da Lei 11.106 de 2005, em que haverá aumento de 1/4 da pena por terem os delitos sido cometidos por concurso de pessoa. Então, a pena vai aumentar aí de 1/4 se a gente tem o concurso de agentes. Se, no mesmo contexto fático, ele estuprar duas vítimas, se nós estamos falando aí de mais de uma vítima, então ele vai responder por duas ações. Mesma regrinha, né? Aquela pessoa que entra no posto de gasolina e furta todo mundo, furta cinco vítimas. Aqui é o mesmo jeito. Então, serão duas ações, continuidade delitiva, ele responderá ali pelo estupro de duas vítimas, ou seja, na pena vai estar lá, ó, vezes 2. E aí eu já chamo a atenção para o artigo 130 do Código Penal, que é sobre a transmissão de doenças venéreas, gente. Quando ele estupra, mas a intenção dele, ele na verdade, ele não tem a intenção de transmitir a doença, só que ele sabe que ele é acometido pela doença. Então, o Código Penal, nesse artigo, ele vai prever que o crime de perigo venéreo, ele seja punido também. Então, aqui nós teremos também os crimes em concurso, o estupro com o artigo 130 do Código Penal. Discussão sobre conjunção carnal e outros atos libidinosos contra a mesma vítima. Como que fica isso, Kelly? A consumação a gente já viu o momento que se dá, não é? Mas aqui, como que ele vai responder? Pessoal, a gente teve aí, antes do advento dessa lei, que a gente sempre está comentando, muitos entendimentos. Que o ato libidinoso era um outro tipo, então caberia era concurso formal e não seria um crime único, tinha que fazer a conta das penas mesmo. Peraí, Kelly, você está falando que tinha entendimento que se, por exemplo,
ele fizesse o sexo oral e tivesse a conjunção carnal, não seria a mesma coisa, não puniria, sim? Pois é, não. Até então, aquele atentado violento ao pudor que foi revogado lá, etc, né? Ele seria, pro jurista, seria uma coisa e a conjunção carnal outra. Então, somaria as penas ao final, faria as contas de acordo com o concurso, né? Seria isso. Em contrapartida, depois da lei 2015-2009, o STF ele se dividiu. Uns entendiam como crime único e outros como teria que ser ali o concurso formal. No STJ, hoje, já foi pacificado. Então, ele pacificou o seu entendimento no sentido de que trata de um crime único. No STF, essa questão ela precisa ser definida, mas existem alguns julgados reconhecendo o crime, uns como crime único e outros em continuidade delitiva. Vamos agora levantar uma questão também discutível. É cheio de questões discutíveis, cheio de coisinhas minuciosas, até intrigantes, que nos pegam e prendem vocês na cadeira, porque realmente tem muitas questões que ou ainda falta legislar sobre isso, ou a maneira de se aplicar, ou que ainda tem tanto entendimento, a gente ainda se perde no entendimento. Nós vamos ver agora que é a questão do aniversário da vítima. É um crime de uma gravidade enorme. E eu já adianto que é tão grave que a natureza dele é de crime hediondo. Não há que se falar que não. É sim, não, os tribunais não deixam brecha nenhuma para que não seja tratado como crime hediondo. Então já anotem a gravidade aí, que é crime hediondo. Estupro qualificado pela idade da vítima, artigo 213, parágrafo 1º e parágrafo 2º. A pena será e segunda parte, desculpa. A pena será de reclusão de 8 a 12 anos se a vítima de estupro é maior de 14 anos e menor de 18. Olha, vamos dividir. A vítima, se ela é menor de 14 anos, a gente fala de estupro de vulnerável. Artigo 217, total. Estupro de vulnerável. 14 para baixo, vulnerável. Kelly, mas 14 até 18. 14 até 18, a gente fala de um estupro qualificado. E não de vulnerável, mas qualificado. Vamos entender. No estupro de vulnerável, nós não precisamos, já falamos disso, que não precisamos daquela violência ficta, real. Porque já é presumível que houve ali a independente do emprego de violência ou grave ameaça, artigo 217-A. O estupro de vulnerável, ou seja, se a vítima é menor de 14 anos, configura-se crime de estupro de vulnerável. Independe de violência, independe de grave ameaça. Agora, pera lá. Aqui, se a vítima tem maior de 14 e menor de 18, nós estamos falando de um estupro qualificado. E esse estupro qualificado, ele então traz uma pena diversa, diferente aí da de vulnerável e também do estupro, do estupro quando a vítima ela é maior de 18 anos. E aí eu pergunto a vocês, a vítima, ela fez 14 anos hoje. E aí deu uma festa em comemoração. E aí entrou um estuprador lá ou alguém se revelou e estuprou a vítima no dia do seu aniversário de 14 anos. O que nós vamos fazer? Porque o código fala assim, menor de 14, vulnerável. Maior de 14, qualificado. E aí, o que nós vamos entender? O dia do aniversário ela é maior ou ela é menor de 14 anos? Minuto, vocês pensaram? Nesse caso, gente, o crime sendo cometido no dia do aniversário da vítima, a gente não entende como vulnerável. Os tribunais, até em questão de benefício do réu, o entendimento tem que ser em benefício do réu, já que a lei por si não é suficiente para explicar isso. Então, será que estupro qualificado, certo? O dia do aniversário da vítima, estupro qualificado.
Causas de aumento da pena. Vamos analisar as causas de aumento da pena de uma forma bem breve, bem rápida? Então, vamos lá. A pena é aumentada da quarta parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Falamos isso, artigo 226, inciso 1º. Então, ele é cabível aí tanto na coautoria quanto na participação. Cometimento por 2 ou mais pessoas, 2 ou mais agentes. Segundo, a pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor. Preceptor é aquele professor responsável pela educação individualizada dos menores, ou empregador da vítima, ó o patrão aqui, ou se por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. E presta atenção nisso, autoridade sobre ela. É por isso que se aumenta a pena aí pela metade, aumentada de metade, porque é exatamente esse o pensamento. Entende-se que tem esse maior peso porque o agente ele estaria exercendo uma autoridade sobre a vítima. Então, ele se beneficia dessa autoridade para estuprar a vítima. Terceiro, a pena é aumentada de metade se o crime resulta em gravidez. Se ela chegar a ficar grávida por este ato sexual que foi forçado ou por mediante ameaça, porque vamos supor que um outro ela consentiu e engravidou foi do outro, então não. Então nós não vamos aumentar aqui, não vamos encaixar. Agora, se foi desse ato aqui que resultou a gravidez, do estupro mesmo, então cabe aí o aumento de metade também. E aí, gente, anotem também, aproveitem esse momento para lembrar de algo muito importante, o aborto. Nós já sabemos que o artigo 128, inciso 2º do Código Penal, ele dá essa permissão para a vítima para que ela realize o aborto. Que ele abortou, acabou, então. Então, se abortou, o agente fica livre aí do aumento da metade da pena. Não confunda, isso é independente, se ela abortou ou não, isso aí, a pena do réu não tem nada a ver com isso, tá? Quarto, a pena é aumentada de 1/6 até metade se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou de que deveria saber que é portador. E aqui, gente, nós estamos falando de todas as doenças sexualmente transmissíveis, todas as doenças. Quanto ao segredo de justiça, nem precisa trazer aqui para discussão, porque nós já sabemos, nos termos do artigo 234-D do Código Penal, que os processos, eles se apuram, os processos que apuram o crime de estupro, eles correm em extremo segredo de justiça, ó, tarjinha preta na capa do processo, tá bom? E aí eu pergunto a você, se essa vítima se casa com esse agente, o que ocorre? E aí, Kelly, então absolva, extinguiu a punibilidade, sei lá que instituto que é, mas ele se safou, se ele conseguiu casar? Não, né, gente? Não existe aqui qualquer benefício para o agente. Não é benefício aqui. Antigamente previa extinção nesses casos, mas isso já foi revogado, já deixamos para lá, não é? E o casamento dela com uma terceira pessoa que não seja agente também já foi revogado, a questão de extinção nós fechamos aqui.